Vamos falar de educação agora, porque no domingo passado, a primeira fase das provas do Enem foi realizada com uma abstenção, gente, de alunos que superou a margem de 50%. É o novo normal da pandemia, né? No próximo domingo, depois, daqui 2 dias, né? Estou falando depois de amanhã, professor, é dia da aplicação da etapa final dessas avaliações. E para nos trazer algumas dicas sobre esse exame tão importante, eu recebo nos nossos estúdios aqui do Tarde News, professor Carlos André, professor, dileto professor. Boa tarde, uma honra tê-lo aqui novamente. Tia Zismar e a todos que estão nos vendo aqui no Tarde News, obrigado pela deferência, é uma honra, você sabe que eu sou um fã do seu trabalho, aqui do trabalho da Fonte TV. Muito obrigado pela deferência, muito boa tarde a todos. A recíproca é verdadeira e o senhor volta sempre aqui que possível. Professor, quais serão as avaliações que nós teremos agora no próximo domingo? As disciplinas, né? A BNCC, que é a Base Comum Curricular Nacional, traduziu a lógica das disciplinas agora numa lógica macroestrutural. Então, nós teremos matemática e suas tecnologias, agora domingo, e teremos também as ciências naturais, as ciências da natureza e as tecnologias. O que seria isso? Biologia, química e física. Aquilo que seria disciplina antes passa a ter um guarda-chuva, digamos assim, epistemológico, para que as pessoas possam trabalhar aquilo que se chama de intertextualidade e interdiscursividade. Professor, a parte lógico-matemática e dos alunos vai ser testado de uma maneira muito veemente. Que dicas que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Você, meu amigo, minha amiga, está preparando para o Enem aí para poder efetuar os seus estudos nessa reta final? Falta muito pouco tempo, né? Falta muito pouco tempo. Há duas espécies, digamos assim, de alunos, né? Daqueles que fazem efetivamente uma prova, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Há aquele aluno, Gismar, que costuma não gostar de fazer revisão. Então, se a revisão não faz bem a esse aluno, qual que é a grande tendência? Que ele não faça essas revisões, porque isso pode atrapalhar, de alguma maneira, a lógica psicológica dele. Significa dizer que o ideal para esse aluno que tende a se incomodar, a ficar mais nervoso, porque de repente descobre que não estudou o que deveria ter estudado, mesmo tendo estudado, o ideal é que ele vá fazer alguma coisa de que ele gosta. Por exemplo, vá ver um filme, etc. Mas pessoas como eu, faço provas, por exemplo, e tendo a gostar de até no último minuto fazer a revisão, a grande lógica é que ele faça as provas anteriores e verifique algo que é fundamentalmente importante. O que cai mais? O que tende a cair mais na prova? O professor certamente colocou a ele. Aqueles que não tiveram a possibilidade de fazer cursos online, questão de pandemia, o que tem que fazer? Verificar no YouTube, verificar nas provas anteriores, sempre a possibilidade para aqueles que querem estudar, verificar lá de que maneira eles podem verificar aquilo que cai mais. Recorrência no Enem é algo muito importante. Há matérias que caem mais e essas matérias tendem a ser, digamos assim, mais bem exploradas. Então, para quem vai estudar, até o último minuto. Um ponto importante, se você me permite, na última hora, evitar dialogar com as pessoas. Mas como assim? Na última hora ficar concentrado. Já viu, por exemplo, o Lewis Hamilton, quando ele vai correr? Concentração total. Coloca lá um microfone, né? um fone de ouvido, fica lá totalmente concentrado. Ayrton Senna era assim. Você é como se fosse um esportista de altíssimo nível. Tem que fazer a mesma coisa, ficar concentrado na prova. Agora todo mundo sabe, né? O professor Carlos André é um homem público muito conhecido aqui na nossa cidade, em Brasília também, né, professor? Ministra aulas em todo o Brasil, que ele é professor de língua portuguesa, embora tenha uma grande expertise na área educacional. E na primeira fase caiu aí na redação o tema, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Como especialista da área, o que o senhor achou desse tema, professor? Extraordinário. Um dos melhores temas do Exame Nacional do Ensino Médio, sem nenhuma dúvida. Perigo. Eu pude observar algumas entrevistas de alguns alunos, eu fiquei um pouco preocupado porque eles disseram assim, qual foi o tema do Exame Nacional do Ensino Médio? O tema foi saúde mental, doença mental. Esse não foi o tema. O tema foi o que você falou. O assunto foi saúde. O eixo temático foi saúde mental, mas o tema foi o estigma. Significa dizer o seguinte, Ismar, qual que é a grande lógica, qual a grande reflexão que se fez nessa redação e que é fundamental cá entre nós? O que efetivamente é não ter saúde mental? Porque nós temos sempre a tendência de achar que louco é aquele que, teoricamente, né, dentro das percepções que nós temos de loucura, se apresenta como louco. E, na verdade, não é bem assim. Há uma reflexão que, por exemplo, pessoas que têm no Brasil ansiedade, transtornos de ansiedade. Um texto que vem tratou sobre depressão.
São doenças mentais. Não há saúde mental quando alguém tem transtorno de ansiedade. Eu pergunto a você, num trabalho absolutamente ligado à performance, como nós temos no dia a dia, será que muita gente não teria essa lógica, digamos assim, de transtorno de ansiedade e até de depressão? Então aí vem um tema para discutir isso. Quais são os estigmas? Lembrando que estigma é marca. Quais são os estigmas que há para a ideia de loucura? Eu não achei o tema fácil, achei um tema complexo, desafiador e dos melhores do Enem. E como o senhor falou, faz parte da vida de praticamente todo mundo. Professor, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, de aulas online, como o senhor colocou há pouco. Inclusive, a gente sabe que o sistema público educacional no Brasil não é lá essas coisas, falando de uma maneira geral. Eu estava, inclusive, vendo o depoimento de um aluno, né, ele falando da dificuldade dele, porque vai ser obrigatório o uso de máscara, né, e não pode nem tirar a máscara, segundo o que está na diretriz do MEC. E ele falava da dificuldade do óculos, né, porque vai embaçar. O senhor, com um know-how tão grande nessa área, o senhor acredita que o Enem dessa edição 2020, ele foi aplicado, está sendo aplicado num período pertinente ou poderia ser postergado? Eu acho que ele não deveria ser postergado. É polêmica essa minha fala, mas o que nós percebemos é o seguinte: a vida, Sigismar, traz a nós, e isso é natural, muitos desafios. Imagine, por exemplo, o que aconteceu com aquelas pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial. Elas tiveram algumas opções. Quais as opções? As opções pós-guerra ou de desistência da própria vida. Né? Infelizmente, a vida nos traz algumas dificuldades. O que nós temos que fazer? Nós precisamos ter resiliência. É uma fala que eu sei que é um pouco dura, mas precisamos ter resiliência. Então, qual é a lógica? A lógica é de que aqueles que têm possibilidade, que tiveram a possibilidade de fazer o Enem, que tenham feito com todos esses desafios. Eu sei que para alguns isso foi absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Tiveram problemas, inclusive, de saúde muito graves. Mas para aqueles que não, eu imagino que foi muito mais uma guerra psicológica. Mais uma vez, o tema da redação. Tem que ter boa saúde mental, boa resiliência, boa resistência para enfrentar. Eu sinto muito, mas não vejo de outra forma. Em uma das aulas do professor Carlos André, aula de língua portuguesa, eu lembro que o senhor falava, professor, que é preciso estudar matemática até para entender melhor a lógica do português, que tem, de fato, aí para se aprender português, as pessoas acham que não, mas tem uma estrutura lógica aí por trás disso tudo. O raciocínio lógico está presente, né, nessas orações, subordinadas, adjetivos, entre outras coisas. Finalizando, então, aqui com essa pergunta, que dicas que o senhor deixa de desenvolvimento intelectual para as pessoas estudarem? Raciocinarem. Quando eu falava sobre isso na sala de aula, e você colocou muito bem aqui, qual é a base? A base do sistema de raciocínio é um sistema aristotélico, é aquela questão lógica, né? Sempre de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que o Exame Nacional do Ensino Médio quer, em todas as perspectivas, é que o aluno, ele coloca isso inclusive lá, identifique, saiba as linguagens, é um ponto importantíssimo, a linguagem matemática, a linguagem da ciência da natureza, identifique o problema, que é exatamente verificar a questão da pergunta, o que está sendo perguntado. Às vezes, nem necessário é ler o texto. Às vezes, com a própria leitura da pergunta, já se sabe a lógica da resposta. E identificar o problema e dar uma solução, que é uma proposta de intervenção, que é a múltipla escolha. Isso é raciocínio lógico. Isso é Aristóteles. Isso vale para a matemática, vale para a ciência da natureza e vale para a redação. Lembrando, o que é redação? Introdução, argumentação, proposta de intervenção. É só ler a BNCC, vai perceber que linguagem, matemática e todo tipo de linguagem vem lá de Aristóteles. E com certeza o tema da redação vai estar presente porque tem a ver com os aspectos emocionais. Gente, nós desejamos a você aí que vai fazer essa prova no próximo domingo, que você tenha muito êxito. Tenho certeza que seus alunos sairão muito bem, professor. Muito obrigado mais uma vez pelas dicas e pela sua honrosa presença nos estúdios da Fonte TV. A honra é toda minha, Sigismar. Estarei aqui sempre que for chamado. Parabéns pelo trabalho. O Tarde News vai ficando por aqui, gente. Sempre uma satisfação estar entrando na sua casa. Estamos finalizando mais uma semana aqui com muitas notícias, algumas negativas, infelizmente, faz parte do jornalismo, mas faz parte também da nossa linha editorial trazer matérias e assuntos como esse que edificam a sua vida. Que você tenha um final de semana abençoado. Mais uma vez, boa sorte aos alunos na prova no próximo domingo. Que Deus abençoe o seu final de semana. Segunda-feira, às 4h30, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez com o Tarde News. Até lá!